Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao laboratório da Della Rosa. Estamos aqui no meio da fábrica, depois vocês vão ver como é que funciona a nossa fábrica que está aqui na janela, estou de olho nas máquinas, para responder perguntas de vocês, perguntas que vêm do campo. Inclusive, recentemente eu estava conversando com um parceiro nosso, que é o Branco. Ele tem um canal no YouTube, mostra o dia a dia dele, de alinhamento, de manutenção de caminhão, chama Branco Alinhamentos. E o Branco mandou um vídeo pra gente aqui com uma dúvida que ele tem do dia a dia, que ele troca terminal o tempo todo. Fala aí, Branco, qual que é a sua dúvida? Fala, meu amigo Alberto, gostaria que você me tirasse uma dúvida. Esse dia chegou pra mim aqui um caminhão com um terminal de direção com uma mola. Aí fiquei na dúvida e fiz a desmontagem dele e percebi que estava bem danificado, bem gasto, e me parecia um terminal novo. Aí eu fiquei na dúvida, será que estão voltando de novo com esse terminal com mola? Mas eu tenho uma pessoa que pode me falar e me tirar todas as dúvidas, meu parceiro Alberto. Me diga, estão querendo voltar com esse terminal com mola? Será terminal com mola? Vale mesmo a pena? Porque antigamente eu lembro que, bem antigamente, saía terminal com mola. Aí modificaram. E se modificaram, eu pensando comigo, porque não deu certo. Mas para tirar essa dúvida, meu parceiro Alberto, fala comigo, diretamente da Della Rosa. Branco, deu trabalho, mas eu consegui achar um terminal de direção que ainda utiliza esse conceito de mola que você falou. Eu achei curioso, porque não é comum a gente encontrar isso no mercado, mas deu trabalho e a gente conseguiu, achou. Tá aqui o terminal de direção, a gente abriu ele justamente para pegar a mola e mostrar para você que a sua dúvida pode ser de mais gente, você que está assistindo o nosso vídeo aí. Então tá aqui, ó, antigamente, por que deu muito trabalho da gente encontrar? Porque esse conceito ele era utilizado há mais de 20 anos no Brasil, pelos principais fabricantes. E na engenharia a gente vai evoluindo conforme nós vamos aprendendo. A graxa vai evoluindo, tratamento térmico de pino, de cachimbo, guarda-pó, tipo de material, e a mola também passou por essa evolução. Ao longo desses últimos 20 anos aí, cada fabricante foi substituindo a mola por um tipo de fechamento diferente que eu já vou mostrar já para você que está aqui no vídeo. Por que essa mola era utilizada antigamente? Você tinha aqui nesse terminal que eu tenho em corte para que a gente possa ver como é que é o fechamento do terminal hoje, o terminal moderno. Então você tinha o pino em contato com o cachimbo, às vezes aqui era utilizado até mesmo um mancal plástico, aqui embaixo também já foi eliminado. E aqui atrás, onde está mostrando esse meu mancal de poliuretano, era utilizada essa mola. Essa mola era auxiliada por um prato ou um disco de apoio, né? Alguma coisa assim. Ele é um disco de aço carbonitretado, ele sofre um tratamento superficial para aumentar a sua dureza e aí ele tem contato direto com o pino. Isso foi substituído, depois eu vou falar mais um pouquinho, também devido ao atrito. E aí essa mola era comprimida aqui com o disco de fechamento, vedando e blindando o terminal. A compressão da mola, acreditava-se que ela ia compensar a folga do terminal de direção conforme ele ia sofrendo desgaste. No entanto, por que os principais fabricantes foram estudando e se atualizando? Inclusive as peças originais, assim como a Della Rosa, que é fornecedora de montadora. O nosso produto é original e segue o que há de mais novo no mercado. Por que isso foi mudando? Porque essa mola ela tem uma capacidade de compressão, ela suporta ali entre 100 a 150 kg no máximo. Pode ver que aqui, ó, no detalhe, até mesmo na mão, a gente começa a comprimir essa mola. Ela já vai se movimentando. Depois eu vou fazer um teste no próximo vídeo, já fica um spoiler para vocês, na máquina, para a gente medir exatamente qual que é a carga, a capacidade de compressão dessa mola. Então esses 100, 150 quilos, ele é desproporcional ao peso do eixo dianteiro de um caminhão, de um ônibus, que passa lá de 3, 6 toneladas em média, somente aplicado no eixo dianteiro, sem contar o caminhão carregado. Quando esse veículo está passando por rodovias, a imperfeição da rodovia, de estrada, de rua, pega uma cabeceira de ponte, uma lombada, esse terminal ele vai sofrendo todo o impacto da suspensão também. E a mola é desproporcional à sua capacidade de compressão de 100, 150 kg, perto de 3, 6 toneladas dessa vibração, desse impacto que o caminhão vai sofrer. E ao longo dos meses, dos dias, dos anos, das semanas que vão passando, essa mola ela vai sofrendo a vibração, porque ela sozinha ela não consegue compensar tudo. E essa vibração faz com que o aço sofra o que a gente chama na engenharia de fadiga.
é uma fadiga mecânica. Ela vai enfraquecendo, ela vai ficando fraca em relação àquela capacidade que eu falei que ela tinha de 100 a 150 kg de carga. Então, ela fadigando, ela vai parar de comprimir o terminal de direção, aumentando consideravelmente a sua folga. E aí eu tenho alguns modelos aqui dos principais fabricantes, como eu já citei, de mancais diferentes. Então temos aqui um mancal, material próximo do poliuretano, parece uma borracha com mistura de poliuretano, injetado, que envolve ali a esfera do pino. Esse daqui é um outro fabricante, também que utiliza um anel de borracha, que ele envolve parcialmente a esfera do pino, também para absorver esse impacto. E esse daqui é o mancal que a De La Rosa utiliza, um mancal de poliuretano, não é nylon, não é qualquer outro tipo de material, é o TPU, é o poliuretano. Ele é injetado com baixíssima rugosidade para que eu tenha menos atrito no contato com o pino. Sem falar, é claro, na presença da graxa que está aqui dentro. E ela possui, esse mancal possui canais de lubrificação que permite a circulação da graxa. Esse mancal de poliuretano, ao contrário do que a gente imagina quando a gente só olha a peça, ele é maleável, então ele vai absorver aquele impacto que o terminal de direção sofre, sem sofrer a fadiga que uma mola oferece ao longo do tempo. Como é que eu mostro que ele é maleável? A gente tem um equipamento chamado durômetro. Esse equipamento ele vai medir a maleabilidade, a dureza desse mancal de PU injetado. Então eu coloco ele aqui, ele tem uma molinha na ponta e aí ele vai apontar para mim qual que é a dureza desse mancal injetado. Aqui no caso ele está dando 89 Shore A, que é a unidade de dureza para polímeros. Então ele é maleável, ele vai exercer a função de absorver o impacto com uma durabilidade muito maior. Isso é evolução de engenharia, ao longo do tempo a gente vai avançando, trazendo maior durabilidade para um terminal de direção, para uma barra de direção. Afinal de contas a gente está dizendo, né, de um item de segurança, a gente fala de item de segurança. Não se pode deixar de atualizar um item de segurança que vai trazer uma maior durabilidade e até mesmo uma redução do custo por quilômetro rodado para uma frota, para um caminhão, para um ônibus. Então é isso, dúvida respondida. Já aproveita, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha. Você se inscrevendo, você não vai perder quando a gente lançar o próximo vídeo. Você vai ver que a gente vai fazer esse teste de resistência, de tração, compressão. Vamos medir folga. A folga inicial de um mancal, ela é muito menor. Aqui a gente fala em centésimos de milímetro contra décimos de milímetro na folga inicial de terminal. A gente vai medir tudo isso, vamos medir a resistência de um terminal até ele estourar, para ver se ele está de acordo com a norma do Inmetro e normas de montadora. Aqui na De La Rosa a gente tem um laboratório, um equipamento de teste, uma máquina de tração e compressão, já apareceu em alguns vídeos aqui no canal, e aí nós vamos utilizar esse mesmo equipamento para mostrar para vocês no próximo vídeo, não perca! Então, muito obrigado, dúvida parcialmente respondida, próximo vídeo a gente volta aqui do laboratório da De La Rosa. Um abraço, até mais!